Olá, meus queridos e minhas queridas, iniciando aqui mais um Doutor Startup Cast. E hoje o nosso convidado, ele saiu de ter quebrado uma startup lá em 2018 para ser hoje head de aceleração de uma das maiores aceleradoras de startups do Brasil. Ele vai contar para a gente, compartilhar com a gente hoje aqui todo esse aprendizado e o que em 4 anos de quebrar uma startup até ensinar outras startups a terem sucesso, ele vai contar aqui hoje para a gente. Depois da vinheta, vamos lá. Começando então mais um Doutor Startup Cast, aqui com o Rony Boy. Salão. Obrigadão por aceitar o convite. Antes de você fazer seu personal pitch, só preciso lembrar para a turma aí, cara, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal para a gente mandar esse conteúdo aí para mais gente. E já comenta aí, não deixa passar o vídeo não, de onde que você está falando, quero saber de onde você está assistindo esse vídeo. Rony, obrigado, meu irmão, faz teu personal pitch aí, tua apresentação para a turma. Quem que é o Rony? Cara, o Rony, acho que antes de qualquer coisa, o Rony é uma pessoa viciada em pão de queijo. Isso aí, isso daí é um fato. Café e pão de queijo. Os melhores coisas do mundo. Faltou o pão de queijo aqui, né? A equipe. Não, tá o café está aqui. Não, o meu café já foi. Antes da gente começar, o café já tinha ido embora. Mas vamos lá, eu acho que, assim, antes de qualquer coisa, antes de falar de profissão, antes de falar de carreira e do porquê que eu tô aqui hoje, eu acho que o que me define é ser uma pessoa que é curiosa e que é muito metodológica, assim. Eu gosto muito de metodologia, aplicar isso na minha vida, e eu acho que por isso que eu tô hoje na Cotidiano fazendo o que eu faço, né, analisando startup, selecionando startup, investindo em startup como uma das pessoas que tem voto no conselho, né, apoiando tanto empreendedores quanto pessoas corporativas a, cara, tá atingindo o melhor do seu potencial. Eu gosto de trazer que as pessoas, elas têm métricas guias pessoais. A minha métrica guia pessoal é ajudar outras pessoas. Eu gosto pra caramba de ajudar outras pessoas. Eu gosto de estudar para ensinar, né? Então, se eu fosse fazer meu pitch pessoal, é isso, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de ensinar, gosta de aprender para ensinar, né? E ajudar as pessoas a conseguirem atingir seu potencial. Então, trazendo um pouquinho da carreira, assim, do que me trouxe até aqui, eu venho do marketing. O marketing me levou para o design me levou a empreender. Empreender me fez aprender 1 milhão de coisas que está relacionado a N outras coisas, relacionado a investimento, relacionado à parte de finanças, relacionado à parte de tecnologia. Então, acabei me tornando um generalista, né? Hoje não me considero mais um marqueteiro, porém já fui um marqueteiro, né? E hoje eu me considero um empreendedor, por mais que hoje estou mais sentado do outro lado da mesa do que da mesa do empreendedor, né? Hoje eu estou sentado muito mais do lado da mesa do investidor do que do empreendedor. Qual que era o teu papel lá dos 3Hs na tua startup? Cara, dos 3Hs eu fui na minha jornada eu fui hipster e hyper, né? Hipster ali a posição, o chapéu do design. Eu gosto de trazer quais são as funções, né? O hipster, ele tem a função de ser a voz do cliente dentro da empresa, né? De estar olhando ali para a experiência do cliente, o sucesso do cliente, né? Melhorar a usabilidade, sempre estar garantindo que o cliente vai receber o máximo de sucesso possível. E como hyper, como está mensurando essas coisas, né? Então, olhando para os dados, como mensurar, como analisar esses dados, como tirar insights para tomada de decisão, né? E inicialmente vindo na frente do marketing, né? Entendendo métricas de aquisição de cliente, quanto que custa cada cliente, quanto que o cliente traz de retorno, né? Para definir ações, para estar trazendo mais clientes, para estar retendo mais clientes, né? Depois essas informações foram aplicadas a outras áreas, né, cara? O UX, né? Então, como é que... O que é UX? UX é usabilidade, né? É User Experience, então, experiência do usuário. Como é que a gente consegue mensurar a facilidade do uso de uma plataforma? Eu vou até usar um outro termo que ele é mais
mais abrangente, que é o CX, né? Eu ia perguntar se tem diferença. O UX, aí é minha visão, tá? O UX ele está contido dentro do CX, Tá. né? E o CS, né, o sucesso do cliente, também está contido dentro do CX, da experiência do cliente. Então, para mim, a experiência do cliente é uma soma de experiência do usuário com experiência do cliente, né? Então, boa parte desse meu conhecimento em análise de dados foi aplicado também à experiência do cliente. Então, métricas de saúde do cliente, de retenção, pensar em estratégias para evitar churn e coisas do gênero, assim, sempre foram, tipo, meu arroz com feijão quando estava empreendendo em uma startup pequena. Massa. Cara, gostei da tua apresentação porque, assim, primeiro ela é muito parecida com a minha. O lance de aprender para ensinar é o que eu gosto de fazer também. É claro que a gente faz isso de maneiras completamente diferentes, né? Isso é lindo, isso é do cacete. Mas um outro ponto que eu acho interessante, te conhecendo um pouco mais, é que, assim, tu é um cara que mostra que classificação em caixinha nem sempre funciona, né? Então é um cara que, pelo menos para mim, agrega duas grandes capacidades, que é o designer e o analista de dados, que na minha cabeça elas não têm nada a ver. Elas são competências e características pessoais completamente diferentes. O designer sendo um cara mais da criatividade, mais solto em termos metodológicos, e tu já disse, não, eu sou um cara metodológico, que é mais a linha do analista de dados. E tu misturou essas caixinhas todas e dá um samba, dá um resultado muito bacana, né? Cara, misturar caixinha tipo, sensacional. É o que eu faço, assim. É misturar caixinha, pegar o que tem de metodologia de qualquer lugar e conseguir aplicar tipo, a minha realidade. Né? Então, o design veio por necessidade na minha vida. Né? E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Até teve uma vez que a gente rodou dentro de um dos batches da Cotidiano, que a gente rodou o perfil DISC de todos os empreendedores, e a gente rodou das pessoas dentro da Cotidiano. Não lembro se você fez, Salom, na época. Fiz. Né? E o meu DISC, ele deu azul e amarelo. O que é azul e amarelo? Amarelo é interpessoal, tipo pessoas que têm forças interpessoais, de troca com pessoas. E o azul é de qualidade, e os dois são quase que uma antítese um do outro, né? Que é o analítico, que é o metodológico e tudo mais. Deu também um pouco de verde, que aí é parte mais de diplomacia, né? De ser uma pessoa diplomática, de resolução de problemas. A verdade é que todas essas três frentes aí, elas se aplicam para o que eu faço hoje, tipo, com bastante intensidade. Muito bom, cara. Eu quero falar um pouco de métrica contigo, perguntar algumas métricas, tem uns nomes que eu acho interessante, eu até te perguntei outro dia algumas. Mas antes disso, cara, o que era a tua startup? Qual era a tua startup? O que ela fazia? Por que ela quebrou? Quais foram os aprendizados? Cara, a realidade é que a gente fez um ciclo completo, né? A gente chegou a vender a startup. A gente chegou a vender. A startup Early Exit. Foi um early exit e um early exit mais de honra do que de qualquer coisa. Né? Mas, assim, a gente chegou a rodar quando foi feita a venda, eu já não estava mais na operação. Né? Mas eu não fui um dos fundadores, né? Por mais que hoje, com a minha visão de startup, sim, eu fui um fundador, mas eu não estava lá na abertura da empresa, né? Mas era uma startup que atendia o ramo de food service, era uma startup de delivery online com uma pegada um pouco diferente do que existe até hoje. Assim. Hoje tem mais startups que fazem isso, mas numa pegada de produzir sites, aplicativos e outros canais de delivery para restaurantes. Né? Não numa versão mais generalizada, não era um marketplace, mas muito mais está oferecendo para esses restaurantes a estrutura para eles mesmos terem, né, lá no site deles, o aplicativo deles, se a gente construiu isso tudo com base em um esqueleto, né? Então é o que a gente chama de modelo de negócio white label. Sim. A gente era um white label para restaurantes, para site e aplicativo e alguns outros canais de delivery, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho aqui, Rony, que eu preciso explicar para a turma o que é o white label, né? White label é um software
que é feito para atender diversos clientes, diversas necessidades, e ele não tem uma logo, ele não tem uma cara. Ele é branco, né? Literalmente ele é branco, para que o cliente possa botar a marca dele. Então o Rony, sei lá, o Rony fez lá um software que era um software de delivery e não tinha a marca da empresa dele. O restaurante X ia ter a marca do restaurante X, o restaurante Y ia ter a marca do restaurante Y. Mas era o mesmo software por trás, um software white label. Por exemplo, você poderia fazer um pedido no site do restaurante X e você iria lá no site de X, você ia comprar, ia pagar para X e você provavelmente nem ia saber que você estaria comprando dentro da nossa plataforma. Né? E logo depois poderia fazer uma compra no Y, era o mesmo software, mas você nem ia se dar conta. Exatamente, o mesmo software, você nem ia se dar conta. Isso acontece bastante, né? Sim. Tem várias plataformas e as pessoas não se dão conta de fato que existe uma empresa aqui por trás que faz essa prestação de serviço. Massa, então vocês faziam isso para restaurantes. E aí o que aconteceu? Como foi a jornada? Você falou que fez o ciclo completo, como é que foi a jornada? Tá, beleza. O que aconteceu com a gente? Aí, Qual era o nome da... Meu Rango. Meu Rango. O Meu Rango nasceu em 2016, eu entrei na operação em 2017, eu já era prestador de serviço, né? Tipo, os outros dois sócios fundadores são meus amigos da época de adolescência, a gente se conheceu no ensino médio. Eu já prestava serviço para eles na área de design de marketing. Né? Chegou a Cotidiano na época em que eles foram selecionados pela Cotidiano, eles me chamaram para entrar na operação. Né? Então eu entrei como sócio, cuidando dessa parte que eu te falei, tipo hipster e hyper, né? Olhando para análise de dados, olhando para UX. Né? E isso foi em 2017. E em 2017, não sei se vocês se lembram, era tipo, a iFood estava recebendo bastante aporte. Na época, a gente tinha Rappi entrando no Brasil, Uber Eats entrando no Brasil. Na época, a gente tinha Glovo entrando no Brasil. Então, o que aconteceu com o mercado de food service nessa época? Assim? E a gente está falando isso pré-pandemia. Né? Tinha muito dinheiro na praça. Né? E estava tendo uma competição por cliente que era muito grande. Então, o que aconteceu? As plataformas basicamente estavam dando dinheiro para as pessoas fazerem pedidos nas plataformas delas. Sim. Né? Não sei se vocês lembram, se vocês usavam iFood ou Uber Eats nessa época, você recebia cupom todo dia. Né? Na prática os cupons eram reais. Né? Eram reais, é dinheiro aquilo ali, sai do bolso de alguém. Mas o que acontecia é que as empresas estavam muito líquidas porque estavam recebendo aportes, né? O Uber estava chegando, Uber super alavancado com investimento, o Rappi também tinha recebido, acho que já tinha recebido aporte do SoftBank na época. Então a competição era feroz. Então pro usuário final não fazia tanto sentido estar pedindo numa outra plataforma. Por quê? Porque a competição era louca. Assim, tava todo mundo pagando para ter cliente. Sim. Né? E trabalhando no negativo. Então, para ver quem conseguia, assumir a primeira posição primeiro. Hoje a gente viu que foi o iFood, né? Que assumiu a primeira posição. Hoje o Uber Eats saindo do Brasil, né? Para ter uma noção do tamanho de quanta grana foi gasta. O Uber Eats perdeu essa briga, digamos assim. Exatamente. Né? E na época tinha a Glovo, que comprou bastante... Tinha bastante estrutura no Brasil. Hoje ainda você anda na rua, você vê um outro motoqueiro com uma das bolsas da Glovo. E, cara, ela não aguentou 6 meses dessa briga. E isso se aplicou pra gente também, assim, porque a gente não tinha a capacidade de brigar nesse nível. Por mais que a gente tinha cliente, a gente tinha faturamento, a gente tinha uma aquisição que era sólida, né? A gente era perfeito? Era nada, a gente tinha problemas sérios de churn. Né? Que foi bastante do meu esforço aí. Então você já mencionou uma métrica aí, que é o churn. Explica pra gente. Churn é a taxa de desistência, né? Quantas pessoas que são usuários da sua plataforma, clientes pagantes, e que elas desistem da sua plataforma e fica um buraco e você tinha uma expectativa de retorno de receita daquele cliente, né? E essa expectativa de retorno, essa previsibilidade é o que você espera quando você está rodando uma startup, principalmente quando você está rodando uma startup que tem um modelo de monetização por assinatura. Sim, o churn é importante porque às vezes muita gente fica focado em adquirir clientes, né? Ele está conseguindo adquirir clientes que ele não está olhando que ele está
cada um cliente que ele adquire, ele perde 2 aqui. Então não tá adiantando nada, né? A caixa d'água tá furada aqui. Não, essa caixa d'água aí foi explodida. Foi explodida, mas ele tá olhando só pro cano entrando ali na caixa d'água. Exatamente. Por exemplo, a gente tinha uma taxa de crescimento de mais de 10% por mês de número de clientes. Só que a gente chegou a ter uma taxa por um bom tempo de 7, 8% de churn. Né? Então você pensa, cara, você está crescendo 12% e tendo desistência de 8%. Cara, você está crescendo 4%, né? Todo mês. Então, e às vezes desculpa te interromper, às vezes é mais fácil manter o cliente do que adquirir ou não. Cara, depende. A gente existe. Eu vou até tentar me aprofundar mais um pouco nisso daí. Vai lá. Porque não necessariamente é mais fácil manter um cliente. Pode ser muito difícil manter um cliente, né? Pode ser até que seja fácil de adquirir. Eu te falo assim, nosso processo de aquisição não era complexo. A gente sabia as dores, a gente sabia onde apertar, a gente sabia quanto de grana que os donos de restaurante eles tinham disponíveis para gastar com uma solução dessa. Então a gente sabia vender, né? Eu até brinco que o meu sócio teve a primeira venda que a gente fez no meu rango, a gente chegou a ter mais de 100% de conversão porque ele foi em um restaurante e fez 2 vendas, porque o cara tinha 2 restaurantes, né? Então a gente sabia vender. O problema é que a gente tinha uma taxa de desistência grande e a gente descobriu, cara, depois de bastante investigação, o problema dessa taxa de desistência. A gente vendia por um perfil que era errado, que não me engajar na plataforma, que não ia conseguir fazer as coisas que ele precisava fazer para dar certo. E depois de 3, 4 meses, aquilo que ele estava pagando era um gasto para ele, porque ele não recebia valor. Né? Então teve uma época que a gente foi fazer um mapeamento de persona, onde a gente definiu ali, a gente fez um quadrante. O Rony com as suas metodologias, a gente fez um quadrante. O Rony inventa metodologias. Não, é normal, eu faço isso. Ele não usa só o que está aí no mercado, não, que já tem muito. Ele gosta de inventar, e são boas. Não, a realidade é que quando a gente foi fazer o análise de persona da nossa base, foi metodologia inventada mesmo. E assim, eu recomendo essa metodologia para todo mundo. Que a gente pegou a nossa base, na época a gente tinha uns 40 restaurantes e a gente montou uma matriz 2x2, né? Hoje a gente estava olhando para 2 critérios macro e a gente foi pegando, cara, baseado nesses 2 critérios, onde que os restaurantes que estão na nossa base eles estão encaixados, né? Então na época a gente colocou, era número de pedidos por mês que o cara tinha e o valor que ele dava para o branding da marca, né? E a gente definiu 4 quadrantes, a gente definiu 4 perfis de persona por cada quadrante. A gente percebeu que para restaurantes que eles tinham um pouco valor para branding da marca e eles tinham um pouco volume de pedidos no mês, esse era um cliente que não fazia sentido nem a gente vender para ele. Então a parte de, cara, o esforço em marca, em branding, em marketing dos restaurantes era um critério muito relevante para a gente na hora de selecionar cliente. Então a gente demitiu o cliente. A gente pegou, cara, isso aí era o quê? Quase 1/3 da nossa base. A gente falou, a gente não está entregando valor para vocês, a gente vai parar de atender vocês a partir do próximo mês. É difícil demitir cliente. É difícil para burro, velho. É uma expectativa de grana que você tem. Só que o que acontece? Quando você tem esse cliente que ele dá dor de cabeça, ele vai dar dor de cabeça para ti enquanto ele é teu cliente. Eternamente. Né? Ele é o cara que vai ser inadimplente, ele é o cara que vai reclamar, ele é o cara que vai querer puxar teu produto por um caminho que, cara, não faz sentido para tua visão como designer do produto, né? Então, vender para o cliente certo é a melhor coisa que você faz, né? Então, isso aí a gente teve, cara, acho que foi um mês que a gente teve quase 30% de churn, tipo, de churn proposital. Sim, provocado. E depois a gente começou a crescer, tipo, com muito mais saúde. Aí esse churn de 8% que a gente tinha antes virou um churn de 2%. É isso aí, Rony, na linha da enxutez da startup, né? Na linha do Lean. Cara, faz todo sentido. Meus recursos são completamente escassos. Eu tenho que focar realmente no cliente que importa. Se eu tenho um cliente que não importa, ele está me tirando energia, ele está me tirando atenção, ele está me tirando dinheiro. Então, cara, é o foco laser ali, né? Não, e é total isso, assim, raio laser. E é um critério das startups que a gente analisa para cotidiano que a gente valoriza pra caramba, assim. Que é, cara, você tem certeza do teu plano? Você sabe o que você está fazendo? Para quem você está vendendo? Né? Porque tem gente que, cara, tô querendo vender para todo mundo. Bicho, você vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Você vai ter que especializar teu produto
você vai ter que especializar seu produto para cada cliente que vai chegar. Isso, cara, vai consumir energia do teu time de desenvolvimento, né? Isso daí vai fazer você falar, cara, eu não consigo estar melhorando meu produto, tô só resolvendo o bug, né? Tô criando um produto que é amplo demais. É a lógica dos super apps. Bicho, eu tenho uma falta de paciência para quem quer desenvolver super apps que não cabe no mapa. Você não é uma Magazine Luiza ainda, né? Calma. Depois, quando você chegar nesse nível, você faz teu super app lá. E a realidade é que a Magazine Luiza não é um super app. Ah, não? Né? Ela fala que é, mas não é. Porque assim, ela não faz tudo. É uma plataforma de e-commerce. E é isso que eles fazem. Né? Mas não tem uma moeda digital ali, uma carteira? Aí é a bancarização de tudo, né? Aí fintech, sei lá como é que fala isso. Tudo fintechização. Fintechização de tudo. Aí é oportunidade de receita que está na mesa, né? Mas se você for pensar, em termos gerais, a proposta de valor ela continua uma só. Né? Cara, eu tenho um hall de lojas, né, que está aqui comigo, eu vou simplificar todo o processo de você comprar nesse meu hub. Né? O meu ecossistema aqui, eu não quero que você saia daqui de dentro, do meu aquário aqui. Exatamente. Né? Cara, olhando para trás hoje aí o lance do meu rango e aplicando as métricas, as técnicas, as fases da startup, em que fase que vocês acham que erraram ali? É um erro de validação? É market fit? Assim, você já mencionou essa concorrência brutal também que a gente não pode desconsiderar, mas aplicando as reguinhas das startups ali, onde que você acha que foi o principal erro? Cara, principal erro, assim, eu acho que é interessante a gente pensar em erros, né? Tipo, cara, qual o erro? O erro foi... a gente pode falar, qual foi o erro de morrer, né? Para mim, o erro da startup ter morrido foi... É complexo dizer, mas eu acho que a gente teve um timing errado, né? Quando a gente olha de tempo. Se a gente tivesse nascido antes ou nascido depois, por conta das pessoas que estavam tocando, e assim, eu admiro pra cacete as pessoas que tocaram meu rango, né? São pessoas que são extremamente capazes. Saulão conhece, né? Sim. Então, são pessoas, cara... Aliás, eu sou doido pra fazer um fuck up com o Ami, porque ele é bom de fuck up. Ah, não. A Ami é bom de fuck up, tipo, pra caramba, assim. E a Ami gosta de falar. Ele gosta de falar, ele é engraçado, então, pra contar os erros e ele não tem problema de falar os erros. Não, né? Então... jamais. Então, assim, o que eu acho que o meu rango pra ele ter dado certo, a gente precisaria ter nascido ou antes ou depois. Uhum. Porque a pandemia, tipo, pro processo, pro e-commerce de food service, assim, pro delivery, explodiu. Uhum. Se existisse agora 2020 a 2022, com o know-how com as pessoas que tocavam isso e com a capacidade de entrega, eu acho que a gente conseguiria ter performado mais. Né? Isso é muito comum, né, Rony, no mundo das startups, as pessoas talvez de fora ou que estejam iniciando não saibam disso, mas assim, erro de timing, que é algo que você também não escolhe, não tem como prever, né? Mas o timing é responsável por morte de muitas startups, né? Cara, tem até um estudo, não vou lembrar da fonte, depois eu te passo se você quiser colocar na descrição do podcast, mas que fala que, assim, que a principal real razão de morte de startup é timing, né? Então... A Uber não foi a primeira a fazer o que faz, Airbnb não foi, iFood não foi... Mas pegou quando era mato. Exatamente. Né? O problema são as pessoas quererem fazer as coisas depois que elas já existem, elas já dão certo. Uhum. Né? O Saulo até me pediu uma indicação de leitura e essa indicação de leitura fala exatamente sobre isso. Que as pessoas elas mudam de uma solução para outra quando a solução que elas já usam para resolver um problema ela se torna ineficiente. Ou seja, quando existe uma insatisfação. Uhum. Né? As pessoas elas querem resolver problemas que já têm uma solução satisfatória. Entendi. Né? Então, quando você for pensar numa ideia de startup, aquele básico, né? Qual é a dor que você quer resolver? Mas já tem alguém resolvendo muito bem essa dor? Porque se já tiver alguém resolvendo muito bem essa dor, a sua chance de insucesso é muito grande, é isso? Cara, e eu nem diria que precisa resolver muito bem. Isso não é assim... Meu amigo, que maravilha, que coisa sensacional, 10 de 10 a nota. Não precisa nem estar nisso, né? Exatamente. Assim, eu estou satisfeito, isso daqui não me incomoda brutalmente.
Se não incomoda uma pessoa brutalmente, cara, provavelmente isso não é uma dor que faça sentido ser resolvida, né? Então existe também a lógica de consciência do problema, né? Consciência da solução, mas geralmente é assim, problemas que já tem uma solução que ela é eficiente, ela não precisa ser a melhor solução. Tem metodologias que falam que, cara, precisa ser 10 vezes melhor. E tem expectativa, e tem explicação do porquê 10 vezes. Não é porque ela é 10 vezes melhor, mas tem 10 critérios onde a solução nova ela precisa ser melhor. Mas só para concretizar, a gente está num momento hoje aqui em que as pessoas andam muito insatisfeitas com o Uber, né? O Uber começou num nível e agora tá lá embaixo, cancelando serviço e etc. Você não consegue, encareceu, não tem mais a balinha, esse monte de coisa. Mas não quer dizer que alguém vai chegar com uma solução que é 50% melhor que a Uber, vai tomar o mercado da Uber. Tipo assim, aí vem uma solução, cara, eu vou cobrar 20% a menos do que o Uber cobra. Cara, provavelmente você pode conseguir entrar no mercado, se você tiver um time de marketing e venda, você vai conseguir ter receita, você vai conseguir ter cliente, mas assim, você vai conseguir explodir, você vai conseguir ser um sucesso, você vai conseguir ser uma startup de 100 milhões de reais? É improvável. E tem muita gente tentando, a gente não está falando isso da nossa cabeça. Muita gente tentou e tentando e não vai. Sim, é aquilo, cara. Quando você olha para delivery de coisas, tipo, cara, teve o James, teve um monte de coisa que vem assim para resolver um problema que teoricamente já está resolvido, né? Então, esse para mim é o maior problema, as pessoas quererem resolver problemas que eles já têm soluções satisfatórias. Nossa. Isso está relacionado com timing. Então, tipo, trazendo o meu rango, cara, meu rango ele hoje, se ele tivesse surgido antes, ele poderia ser uma startup que conseguiria ter um valor grande. Mesmo se ele existisse hoje, a gente poderia conseguir ter bastante mercado, porque a gente sabia vender, né? E a gente poderia fazer uma saída interessante, né? E, cara, beleza, mas assim, a gente não seria uma startup de 100 milhões de reais, infelizmente. Entendi. Por conta do timing. Mas se fosse no passado, eu acho que a gente conseguiria ter um resultado mais expressivo. Massa, legal. E como que você saiu do meu rango, então, aí 2017, 2018, para hoje, 2022, ser head de aceleração de uma das melhores aceleradoras do país? Cara, tem uma ancoragem que é muito relevante no que eu te falei lá atrás sobre métrica guia pessoal, né? Eu saí do meu rango um pouco antes da gente ter terminado esse nosso ciclo como fundadores, né? E o meu motivo de sair da startup não foi por conta dos problemas de churn, não foi por... Enfim, o problema não foi necessariamente a startup, nem foi os problemas de caixa que a gente estava passando na época, foi por conta da perspectiva de futuro, né? Era um perfil de cliente que, cara, pô, isso daqui tá alinhado com o que eu quero para mim no meu futuro, né? Eu quero continuar trabalhando com dono de restaurante, eu quero continuar trabalhando, olhando para consumidor final, para estar trabalhando com delivery de comida. Quando eu cheguei nessa solução, a minha motivação ela foi decaindo, né? Entendi. Até que disso daí eu tipo fiz a gente puxei uma agenda com sócios na época. E falei, pô, galera, não tá funcionando para mim por conta de desalinhamento de perspectiva de futuro mesmo, né, de propósito. E foi uma separação que foi, tipo, super tranquila, assim, né? Hoje, tipo, os dois continuam meus amigos da mesma quantidade que eles eram antes. E honestamente, quando eu saí, eu lembro de, cara, beleza, a última reunião que a gente fez, eu fiquei sentado pensando, cara, o que eu vou fazer agora? Né? O meu objetivo era trabalhar de graça, em alguma coisa que, cara, estava mais alinhado com o meu propósito. E no dia que eu fiz essa reunião, né, com os meus sócios, o Henrique da Cotidiano me ligou. Que era o head de aceleração na época. Que era o head de aceleração, hoje ainda é tipo um dos sócios da Cotidiano, né, um dos acionistas majoritários da aceleradora, cara, um mentorzaço, tipo... Sabe tudo e mais um pouco. Inclusive, não deve demorar para ele passar aqui. Não, de jeito nenhum. Não. Aí o Henrique me ligou e falou, cara, eu sei que é recente, ele tipo, bicho, já sabia, acho que o Amit tinha conversado com ele, porque eu tava pensando em sair. E ele queria trocar uma ideia, né, porque ele tava querendo trazer alguém que tinha expertise de essa vivência de founder,
né, para estar sentado junto com ele, para estar pensando na cotidiano, nos programas da cotidiano dali para frente, né? Isso foi pré-pandemia ainda. Sim. E, cara, mudou bastante coisa, né? Tipo, com a pandemia, programas que eram presenciais viraram programas online. Já era nosso propósito tá fazendo programas que eram remoto. Já o primeiro programa que a gente realizou em conjunto já foi híbrido. Depois a gente colocou ele remoto bem no começo da pandemia. Mas foi goela abaixo, né? A pandemia forçou. Exatamente. E assim, eu venho dessa parte de experiência do cliente que tem um pezinho bem fincado ali no design de serviço. Né? Cara, como é que eu vou desenvolver um novo serviço, um novo produto, né? Então analisar isso e mensurar, né, esses pontos de contato, isso era uma expertise que acho que ninguém na Cotidiano tinha na época. Tô pensando aqui quem estava na Cotidiano na época e acho que não tinha ninguém. Então eu entrei para sentar nessa cadeira de gerente de produto do Camp, né? E beleza, a gente fez 2 programas. E depois desses 2 programas eu liderei à frente de um outro programa, que foi um programa novo que a gente estava experimentando dentro da Cotidiano, que na época nem chamava como chama hoje, que é o Propulsão, né? Que foi um programa de mentorias para startups que estão mais no começo da jornada. Que era uma tentativa de pré-aceleração. Pré-aceleração, né? Para pegar ali o que a gente tinha de... O Racional do Propulsão foi um programa que a gente estava olhando para as nossas inscrições do Camp, né, que é o programa de aceleração. Que a gente tinha ali 65% das startups que se inscreviam não estavam prontos para ser aceleradas, né, era uma galera que estava pré-operacional ainda. Então... Mas estava precisando de conteúdo, estava precisando de ajuda, estava precisando de tudo. E a gente fazia, né? E a gente dava conteúdo, a gente ainda faz. Tipo, se a gente senta com o empreendedor, a gente faz isso. E é normal, faz parte do dia a dia de quem está, né, nessa frente. Isso o Saulão sabe bem. Então, a gente fazia de uma maneira mega desestruturada, a gente não era remunerado por isso, então a gente não conseguia ser dedicado para estar apoiando a startup que estava no começo da jornada. Por quê? Porque, bicho, quando você tem que escolher entre coisa que te paga e coisa que não te paga, você escolhe a que paga, né? Claro. Então, o que a gente... Mas eu lembro que a conversa, na época eu estava já na Cotidiano, que era assim, uma coisa que o Frost puxa muito, assim, cara, a gente ensina um monte de coisa para as startups e a gente não está aplicando dentro de casa. A gente precisa aplicar dentro de casa, que é essa visão que você está colocando aí, né? Ah, não, sem dúvida, cara, sem dúvida. Aí na época do primeiro Propulsão, e eu até tava falando com o Salão aqui antes da gente entrar, que, bicho, primeiro Propulsão eu trabalhei, bicho. Eu fiz, tipo, 8 aulas em 3 meses, tipo... Propulsão é hoje esse programa de pré-aceleração que está estruturado, depois dessas dores todas, está montado. Aliás, se alguém quiser participar, como é que faz? Cara, é só entrar no site da Coti, né? Cotidiano.com.br, vai estar aqui embaixo também. Aí entra lá, tem a parte do Propulsão, tá entre os nossos programas, preenche o formulário e a Puxa, que é a nossa analista de startup, vai entrar em contato. Grande Puxa. Qual a fase que a pessoa tem que estar pela Cara, Propulsão, pré-aceleração. Ainda startup tem uma ideia. Isso. Não, geralmente que está pré-operacional. Geralmente. A gente olha para... A tese inicial eram para startups que estavam no momento de mais incerteza ainda. Tipo, é o máximo de certeza que você pode ter. Que é, cara, eu tenho uma ideia, eu enxergo isso aqui que pode ser um negócio. Às vezes eu já comecei a me movimentar para desenvolver produto. Às vezes eu já tenho até um cliente que está me pagando, eu estou fazendo isso de uma maneira concierge, né? A gente chama de startup operacional, startup que tem cliente, tem produto, tem faturamento. Tá. Se qualquer um dessas 3 frentes ela não estava sendo atendida, faria sentido por Propulsão. E a gente olhou também para startups que estavam em um momento de, cara, beleza, o meu modelo de negócio, eu coloquei ele na rua e ele não se provou. Preciso fazer um pivô, né? Quando a gente fala que, cara, pivô, você tem que fazer uma nova descoberta. Então, o Propulsão serve bastante para pessoas que, cara, beleza, tô rodando uma startup, não tô conseguindo performar da maneira que eu gostaria de estar performando, que eu idealizei estar performando, né? Então, faz sentido para esse tipo de startup também. Massa. Então, isso foi em 2000... Peraí, antes de eu tomar o raciocínio, você falou 2 coisas aqui que eu preciso explicar. Fazer uma solução concierge que você falou é assim, você finge que tem um software para o cliente, né? Você vende no sentido de estou testando essa solução, mas para o cliente parece que tem um software ali, mas no back-end por trás você está fazendo tudo manual. Esse daí é o Mágico de Oz. Esse é o Mágico de Oz. E qual a diferença para o concierge? O concierge é consultivo.
né? Tipo assim, suponhamos que eu tenha uma... Eu gosto de usar esse exemplo, porque é uma startup da Coty. Eu tenho um marketplace de diaristas, né? Eu sou uma plataforma de conexão com diaristas. Né? Se eu sou uma pessoa que precisa de uma diarista, eu entro nessa plataforma, faço a solicitação e uma diarista vai levantar a mão e vai falar, cara, beleza, eu faço a diária para ti. Então, o que é um MVP Concierge disso? Cara, beleza, eu vou entrar em contato, as pessoas vão falar comigo, eu vou agenciar as diaristas. Eu vou ligar para diarista. Eu tenho essa conexão e eu faço isso daqui de uma maneira consultiva. Tem um sistema por trás? Não necessariamente. Né? Mas para o cliente acha que é automático. Não, o concierge é tipo, cara, beleza, eu estou fazendo ele de uma maneira consultiva de fato. Aí vem uma coisa que é mega relevante, assim, e, cara, se tiver uma mensagem... Eu gosto de trazer uma mensagem. Se tiver uma mensagem que seria interessante as pessoas ficarem desse nosso papo soluções que tem um toque alto, que tem uma relação humana alta, elas geralmente têm uma percepção de valor muito maior pelo cliente. Né? O que é geralmente contraintuitivo do que as pessoas que estão começando uma startup pensam. Elas pensam que, cara, a tecnologia ela vai fazer o serviço ele ter uma entrega melhor e uma percepção melhor do cliente. Isso não é verdade. Quando você tem uma solução que é consultiva, que você tem um toque mais alto com o teu cliente, humano mesmo, a percepção de valor é melhor e a entrega tende a ser melhor. E isso vai se aplicar, por exemplo, para a churn, quando a gente fala de um sucesso do cliente que ele tem um toque alto, né? Que, cara, as pessoas, vai ter uma pessoa que vai estar falando contigo, o teu churn ele tende a ser menor do que a empresa que tem um toque baixo, né? Tipo, é o low touch ou o tech touch dentro do sucesso do cliente. Mas como é que fica a escala nisso aí? Exatamente, aí que tá. A tecnologia ela não vem para melhorar os serviços. A tecnologia ela piora serviços, só que ela melhora a possibilidade de escala. E quem conseguir juntar esses dois é a ideia de $1 milhão. Mais do que $1 milhão, né? $1 bilhão. E tá numa solução que precisa ser resolvida. De uma dor que é intensa e que as soluções atuais são muito ruins. Massa. E o outro ponto é o pivô. O pivotar é quando você está ali na descoberta, na validação, seu MVP. E o resultado daquela descoberta estou no caminho errado, mas achei um outro caminho aqui, né? Então, eu vou fazer o pivô, vou pivotar. Eu estava mirando em A e descobri que A não é bem um caminho, mas eu vi que B, ou C, ou D pode ser um bom caminho. Então, eu faço esse desvio e aí isso a gente chama de pivotar. Exatamente. E uma coisa que é legal de trazer sobre pivôs é que pivôs são mega importantes. As pessoas têm um pavor de pivôs. Por quê? Cara, porque assim, cara, parece que eu errei. A minha tese ela foi invalidada, mas a realidade é que a tua capacidade de pivotar como um fundador de startup é o teu diferencial competitivo mais relevante, né? Por quê? Porque uma empresa corporativa que é gigante, ela não consegue ter a velocidade de manobra que você tem. Isso que eu queria te perguntar, me surgiu agora assim, qual que é a diferença para ti num pitch de 30 segundos aí, num elevator pitch de uma empresa tradicional para uma empresa, para uma startup? Porque para mim uma das grandes diferenças é essa, assim, esse ambiente propício ao erro, cara. Comecei aqui, tive uma ideia, eu vou para cá, não era bem isso, beleza. A agilidade, né? Para ti o que é? A diferença entre um pitch corporativo e um pitch de startup? Não, a natureza de uma empresa tradicional e a natureza de uma startup. Qual a diferença entre uma empresa tradicional e uma startup? Cara, pergunta capciosa, hein, Salom? Em um tweet pitch, cara, esse era o ponto. Mas se quiser falar 15 minutos também, tem espaço aí no cartão de memória? Então, beleza. Cara, assim, porque o que acontece, eu acho que entra num escopo que é talvez um pouco mais profundo do que o que é uma startup, né? Vamos embora, eu não tenho problema com o tempo. Não, o conteúdo tá bom, o papo tá bom. Aí é aquilo, né? Por exemplo, hoje a gente está vendo um surgimento de um monte de empresa que está surfando na indústria do venture capital, né? Que é a indústria que financia as startups, que tem um perfil de indústria, por exemplo. Né? Episódio anterior, que eu vou botar aqui em algum lugar, com o Rafael Moraes, nós falamos sobre venture capital, que ele é um investidor anjo, sabe tudo de VC. Exatamente. Então, assim, cara, tem galera investindo em indústria. Né? A gente vê aí essas empresas de comida com base em planta, né? Plant-based foods, que tá surgindo pra caramba. Tem a Notco, tem a Fazenda Futuro e várias outras. Hambúrguer vegetal. Exatamente. São empresas que, assim, quando você olha, cara, é uma empresa
de tecnologia? Cara, mas assim, é uma empresa de comida. Né? E tá surfando a indústria do Venture Capital. Aí a gente entra. Cara, o que é uma startup? Cara, uma startup é uma empresa escalável, repetível, com base tecnológica, né? Cara, beleza, a indústria, sacou? A indústria, onde é que está a escalabilidade da indústria? Né? Então, assim, o meu conceito de startup, ele é um pouco diferente do que é esse conceito massificado do que é uma startup. Que é, cara, é uma empresa que ela nasce para desafiar o status quo. Né? Você tem o jeito que... Bem Apple esse conceito de startups. É um pouco Apple. Tudo bem que, assim, mesmo quando a Apple surgiu, ela não desafiava tanto o status quo, porque ela desenvolvia computador. Sim. Né? E o computador já era uma coisa. Então, o objetivo de uma startup é, cara, pegar um processo, pegar um produto antigo e transformar ele numa versão melhor dele. É atacar o sistema. Então, o que eu falo, startup joga no ataque. Né? Agressivo. Exatamente. E está querendo mudar alguma coisa. E quando uma empresa deixa de ser uma startup? Quando ela se torna um status quo. Né? Então, assim, Uber hoje em dia já é a maneira de mobilidade urbana. Então, pegar esse exemplo que eu dei aqui da publicidade famosa lá da Apple, né, que era desafiar o status quo, hoje as startups desafiando a Apple. Né? Sim, sem dúvida. Né? Então, isso daí é uma das coisas que define uma startup. E a segunda coisa que para mim define uma startup são empresas que estão, de fato, imersas dentro do universo do Venture Capital, que está sendo financiada por investidor de risco. Né? Essa para mim é uma grande diferença, que é assim, cara, empresa tradicional, eu estou focado no lucro no primeiro mês que eu abri. Eu estou abrindo uma empresa para ter lucro e os custos tendem a aumentar linearmente com o faturamento. O exemplo que eu sempre dou é assim, cara, se eu abro uma cafeteria e eu estou com 100% de capacidade na minha cafeteria, para eu dobrar meu faturamento, eu preciso abrir uma outra cafeteria. Aí os meus custos vão aumentar na mesma proporção, meu faturamento vai aumentar na mesma proporção, se der certo. Né? Porque eu não consigo ter essa previsibilidade. Vai que o ponto eu errei no segundo ponto. Né? Uma startup não. Ela já nasce sabendo que ela não vai ter lucro, ela está confortável, talvez não esteja, né? Mas assim, ela está sabendo disso, ela quer, na verdade, validar esse modelo de crescimento. E aí, quando ela valida esse modelo de crescimento, aí ela vai no Venture Capital e fala assim, turma, achei uma fórmula aqui que não é 100% perfeita, mas está funcionando. Preciso de uma grana agora aqui para fazer isso escalar. E aí entra a questão da escalabilidade, da exponencialidade, na verdade. Exatamente, né? Porque é o que o VC está procurando, né? Exatamente. São empresas que têm um potencial desproporcional. E aí o meu faturamento cresce exponencialmente, mas o meu custo aumenta linearmente. E geralmente entra, por exemplo, num mercado que é um mercado que é atendido por soluções antigas. Né? Tem uma startup do portfólio da Coty, a Freeze, que, cara, tá pegando um mercado aí que é super estabelecido, que é de distribuição de resfriados e congelados. Super tradicional, super né? tradicional, a galera, tipo... Mundo físico total. A empresa que é referência no Brasil hoje, a mais nova, tem 75 anos, sabe? É um pouco disso. E, cara, eles estão entrando com uma nova proposta de como fazer distribuição de frios e de congelados resfriados. Né? Então eles estão atacando o status quo e estão pegando ali um mercadão gigante. Sim. E oferecendo uma solução que é muito melhor para as indústrias. Então, cara, beleza. Aí ele vai falar com o VC vai falar, cara, isso aqui é uma empresa que faz sentido para mim ou que não faz. A partir do momento que tem um VC que fala que aí beleza, isso daí é uma startup. Né? Entendi. Então, para ti, startup tem que ter um investidor, um VC. Não necessariamente, mas ela precisa ser VC-backed. Né? Então, tem que ter essa lógica. Ela precisa ser investível. Né? Se ela não é uma empresa que, cara, você vai chegar no investidor e ele vai te dar com a porta na cara, cara, vai dar com a porta na cara não porque ele não gostou dos números, porque para ele aquilo não faz sentido. Não faz sentido. Não é investível. Entendendo que todo mundo é prestador de conta, né? Claro. Tipo, talvez não o investidor anjo, mas todo o resto, o investidor profissional, as firmas de VC, tá todo mundo prestando conta para cotista. Né? Isso é um ponto que você tocou interessante, que muita gente não entende. Assim, o gestor de um fundo, ele está gerindo dinheiro de terceiro. Exatamente. Né? Não é dinheiro do bolso dele. Às vezes ele põe um pouquinho ali, né, skin in the game, elemento de interesse e tal, mas não é nem de longe a maior parte da grana. Então, e mesmo se ele colocar, ele continua tendo que prestar conta. Continua tendo que prestar contas. E é isso aí. Mas enfim, cara, vamos começar agora o tema que a gente tinha combinado de falar, que já deve ter 1 hora aí de papo.
Mas, cara, eu não me importo com o tempo, assim, quando o conteúdo tá bom, que é o caso, deixa rolar. Que eu acho importante a gente gerar conteúdo para a galera aprender aqui. Essa é a minha missão. Vamos ter episódio parte 1 e parte 2. Pronto, estudar, transmitir conhecimento e trazer gente melhor que eu. Cara, e nessa linha de trazer gente melhor que eu para compartilhar esse conhecimento, vamos traçar assim, os principais erros das startups, numa linha de, né, cara, não faça isso. Eu acho que falando de erro fica mais fácil transmitir o conhecimento para a turma, mas se quiser falar de acerto, o que tem que ter também, enfim, vamos nessa. Cara, principais erros no pitch, ou o que um pitch tem que ter? Cara, no pitch, um pitch, ele serve uma função muito específica, né? Que é mostrar alguns critérios que são muito relevantes para o teu investidor, que ele vai estar querendo olhar aquilo ali. Então, assim, o pitch está longe de ser a bala de prata que vai ser, tipo, o investidor vai assistir teu pitch, ele vai se apaixonar e ele vai, tipo, ali, tipo, shut up and take my money, né? Tipo, isso não acontece. O pitch cara, beleza, isso daqui parece uma oportunidade, né? E eu acho que faz sentido aprofundar nessa oportunidade. Porque investidor geralmente é um cara bem esperto que, cara, já está nesse mercado há algum tempo, ainda mais o cara que toma a decisão, né? Então, assim... Então, o pitch é para chamar a atenção, para fazer o investidor ter uma vontade de tomar um café com você. Exatamente. Não é para ele investir ali, ele não vai tomar essa decisão ali. Não vai, jamais. De jeito nenhum. Se o investidor querer investir em você depois de escutar seu pitch, não pega o dinheiro desse cara. Fora em reality show, né? Até do reality show, Ele provavelmente você não deveria pegar o dinheiro desse cara. Mas mesmo em reality show, ele já ouviu antes, uma turma já analisou aqui, enfim. Sim, já vem bem mais qualificado. Mas assim, o pitch, e aí um pouco metodologia cotidiano de análise, né? A gente simplificou bastante, tipo, o Salão sabe bem que a gente já analisava lá 116 critérios e era um por um analisando, né? E a gente foi simplificando esse processo, olhando para... Hoje em dia a gente olha para duas grandezas, assim, né? A primeira delas tá relacionado com a oportunidade, né? Cara, qual é o tamanho da oportunidade que esse empreendedor ele tá enxergando, né, e que ele está inserido. E aí tem duas coisas que são muito relevantes quando a gente fala de oportunidade, que é, cara, o tamanho da oportunidade em si e a visão do empreendedor a respeito dessa oportunidade. Tá. Porque não adianta nada o cara tá tipo no mercado gigante, mas ele tem uma visão tipo mega limitada, né? Então é importante a partir da visão, a visão ampliada. Deixa eu fazer um parênteses, que é algo que me interessa muito no pitch, e eu conversei sobre isso também com o Rafael Garan no último episódio, que assim, o pitch ele tem que ter, na minha visão, a situação atual da startup, mas ele tem que ter o sonho, ele tem que ter o roadmap, né? E são duas vendas distintas, né? Que no caso para o investidor ele tende a estar mais interessado no roadmap, né? Como é que é esse equilíbrio aí, cara, na tua visão? Ele é engraçado porque o roadmap ele é relevante para entender o potencial, mas aí eu tenho que falar pela minha experiência, porque eu não vou saber tipo, a maneira de todo mundo de analisar, né? Olhando para as conversas com investidores, não é para todo mundo que eu sei que isso se aplica, mas o que o cara já executou é muito importante, né? Porque aí vem a segunda parte, né? Eu falei da visão da oportunidade, né? O tamanho da oportunidade e a visão da oportunidade, isso daí é tipo uma coisa, oportunidade. E vem depois a capacidade de execução. Claro. Cara, o tanto que esse cara e esse time vai conseguir, de fato, estar executando isso daí que ele está falando. Né? Aí ele vai mostrar lá, cara, essa aqui é a minha perspectiva de futuro. E eu gosto de falar que mais mentiras são contadas no Excel do que no Word. E é um fato, assim. E honestamente, brincadeiras à parte de falar das mentiras que são contadas no Excel, é porque, assim, característica de quem tá empreendendo com startup. Você está num universo que é extremamente incerto. Você pode fazer uma perspectiva de 5 anos e a chance de você errar ela é de quase 100%. Né? O Venture Deals fala o seguinte, cara,
A sua projeção, ela vai estar errada, eu já sei disso, Uhum. né? Eu já sei disso. O que precisa acontecer, a projeção principalmente de faturamento, né? O que precisa acontecer é que você tem que ter algo para dar suporte àquela sua projeção, mas a sua projeção de custo tem que estar muito bem afinada. Afinal de contas, se você está pedindo um dinheiro para segurar aquele teu runway, então o teu custo não pode estar fora como a tua projeção de faturamento. É mais ou menos isso mesmo? Cara, 100%, né? Entendendo que assim, quando o empreendedor ele faz uma captação, idealmente ele já tem uma expectativa de até quando aquela grana vai durar. Né? Que é o runway, né? A pista. É a pista. Tipo, geralmente uma captação de VC vai durar entre 1 e 2 anos. Né? Você vai fazer uma captação para rodar entre 1 e 2 anos e, cara, entre 1 e 2 anos você vai olhar para uma outra fonte de financiamento. E aí eu não posso ter uma projeção que está errada em 50%. Não. E aquilo, assim, você pode até fazer uma projeção para os próximos 5 anos, mas assim, o teu custo... Eu digo de custo. A projeção de custo está errada em 50%, acabou. Não. Aí você não consegue sustentar. Né? A projeção de faturamento, cara, e de crescimento, ela é muito incerta. Né? Mas o que embasa, né, a parte de capacidade de execução de um founder é o que ele já fez. Né? Tipo assim, cara, se você vai conversar com o empreendedor, aí a gente tá falando de erro. O empreendedor, ele vem com uma promessa, ele vem mostrando uma oportunidade de mercado e ele vem te trazendo ali uma projeção, que a startup dele vai estar valendo, tipo, 100 milhões de reais em 2 anos. Aí você pergunta, e aí, o que você já fez? Cara, eu tô há 3 anos desenvolvendo meu MVP. Você não fez nenhum feijão com arroz, esquece. Cara, assim, o que você fez no passado? Uhum. Provavelmente o que tu fez no passado vai refletir o que tu vai fazer no futuro, porque tu é a mesma pessoa. Né? O time é o mesmo. As pessoas que estão tocando esse negócio são as mesmas pessoas. Se você for lento para trás, você vai ter a tendência a você ser lento para frente. Com certeza. Né? Só que você vai ser lento com o meu dinheiro agora. Eu não tô afim disso. Eu que tô no risco. Você tá no risco, mas agora você tá colocando meu dinheiro em risco. Né? Então, é isso, assim, a tua projeção, ela tem que estar alinhada com o que tu já fez, né? Aí, tipo, vem startup que vem fazer um pitch onde a projeção dela, tipo, cara, eu tô crescendo 5% mês a mês e de repente eu vou receber o investimento e vou começar a crescer 40%. Cadê a realidade? Por quê? Né? Por que tu vai começar a crescer 40%? Onde tu tá embasando isso aqui? É porque tu tem dinheiro agora? Cara, mas tu já validou algum canal? Tu sabe teu CAC? Tu sabe tuas métricas de unidade? Né? Pra tu tá nessa fase de escala mesmo, né? Ainda não chegou lá. Exatamente. Então, a projeção e o que já foi realizado me trazem essa segurança de que o time vai conseguir executar essa oportunidade. Senão é só uma historinha bem contada. É uma historinha, muitas vezes nem é bem contada assim. Massa. E, cara, na hora de montar time, tanto em termos das capacidades, né, das complementaridades, quais são os principais erros, os principais conselhos que você dá, até um pouco na questão jurídica, que eu sei que você já viveu isso muito também, já viu muito acontecer problema jurídico. Cara, já vi bastante, hein? Eu já vivi e já vi acontecer um bocado. A gente fala que, cara, é normal que pelo menos uma startup em cada programa nosso, tipo, tem uma quebra de sociedade. Não que a gente seja os quebradores de sociedade, mas porque eram problemas que eles iam acontecer mais cedo ou mais tarde e a gente só acelera eles para eles acontecerem mais cedo, né? Mas, cara, formação de time. Inicialmente, você precisa ter 2 pessoas que são muito chave dentro de uma estrutura societária. Né? Se você for compor o menor time possível, 2 pessoas, uma delas é especialista no mercado, que vai ter essa visão dessa oportunidade e que vai saber, cara, quem é o cara que vai assinar o cheque para comprar minha solução. Né? Cara, quais são os caminhos? Quem que é parceiro? Quem que é concorrente? Né? Então, se você está numa startup de logística de frios, alguém tem que entender desse mercado. Com certeza. Que é super específico. Exatamente. O cara tem que entender de como é que funciona a indústria, o cara tem que entender de, como é que funciona caminhão, como é que funciona a câmera frigorífica. O cara tem que sacar, sacou? Tem que saber, bicho, quem é que contrata caminhão, sacou? Dentro da indústria. Quanto que se paga por esse tipo de solução? Exatamente. Quem que decide? Para quem que eu vou vender? E assim, a lógica do super apps lá, né? De quem quer resolver todos os problemas. Bicho, se tu entra como um super app, tu quer resolver o problema ponta a ponta, tu tá entrando como concorrente de todo mundo.
Tu vai tomar bala de todo mundo. Tu vai tomar bala de todo mundo, sacou? E, cara, isso não é positivo. Você quer ter pessoas que, cara, vão te apoiar, que vão virar teus parceiros, que vão te apresentar possíveis clientes. Isso é ser muito bom. E por isso que ter um especialista de mercado é interessante, porque o cara vai ter conexão, vai ter network, vai ter outras pessoas que ele vai poder interagir ali para conseguir fazer esse negócio dar certo. Sim. Né? A segunda pessoa é um especialista do produto. Né? Cara, bicho, se tu tá desenvolvendo uma solução de inteligência artificial e tu não tem ninguém de ciência de dados no teu time que vai conseguir desenvolver isso aí, cara, foi mal. Sacou? E terceirizar isso não é uma opção. Não. Tipo, por que eu deveria estar investindo em você e não na empresa que está desenvolvendo isso, sabe? Isso, na minha visão, na visão que eu tive na Coty, até com os meus clientes, é um dos maiores erros. É terceirizar a tecnologia, né? A gente não terceiriza core, né? Cara, bicho, você quer terceirizar serviço jurídico. Bicho, a não ser que tua startup seja uma startup de uma legal tech. Ou que seja um marketplace de serviços jurídicos. Aí minha startup é de tecnologia, não é de serviços jurídicos. Né? Mas aí você vai precisar ter alguém de jurídica dentro do time. Exatamente. Né? Mas, cara, pô... Como insider para conhecer o mercado. Você pode terceirizar, cara, todas as outras coisas do teu business. Você não vai terceirizar o que é core. Mas é impressionante como isso ainda acontece. Acontece pra caramba, bicho. Você é doido. Acontece demais. Né? E vem a galera, tipo, cara, contratei um estúdio de desenvolvimento, contratei uma fábrica de software. Bicho, vai dar merda cedo ou tarde. Isso já é um não de cara no processo seletivo da Coty? Cara, é relativo, sabia? Tipo, dependendo. Em termos gerais é um sinal muito negativo. É um sinal muito negativo. Hoje a gente está passando por um momento no Brasil, que está no mundo, de um êxodo grande de desenvolvedores. Tipo, o custo de desenvolvimento está lá em cima, a gente está tendo muito desenvolvedor indo para os Estados Unidos, indo para a Europa. O mercado virou global, né? Virou global. Não precisa nem ir, né? Não, indo entre aspas, né? Na verdade ele está em Floripa, né? Ele está na praia. Está aqui em Brasília. Está aqui em Brasília e está ganhando em dólar. Exatamente. Então, assim, a gente teve startup que, cara, foi desfeita porque os caras receberam propostas... Aquela ali doeu. Doeu demais. Maria. Então, assim, qual é um movimento que está sendo interessante? Interessante, porém, tipo, extremamente complicado e precisa ser feito com muito cuidado. Que é uma lógica de empresas de desenvolvimento entrarem como sócias. Né? E a gente está vendo isso aí com algumas startups no nosso portfólio. A gente facilitou, inclusive, a startup a contratar uma empresa como CTO e braço. Mas é uma empresa que ela vai estar entrando como sócia. Sim. Ela está com skin in the game ali. Eu já fiz alguns contratos desse. Isso é uma software house que entra como sócia, mas tem outro movimento também de startups fazendo CTO as a service, né? Sim. O que você acha disso? Cara, assim, na prática tá fazendo quase o mesmo movimento de um estúdio de desenvolvimento, né? Cara, mas se for só o CTO, é uma figura, né? Que tá olhando muito mais para a parte estratégica e cuidando de um outro time que é um time. Mas se for as a service, não vai ter o skin in the game, né? Não sei como é que eles estão formatando isso. A tese mesmo cara, não terceiriza seu core. Pronto, fechamos nisso. E em questões societárias, jurídicas, cap table? Cara, assim, cap table é um recurso não, né? É uma matéria dentro da tua startup que você precisa tratar ela com extremo cuidado. Cap table é a abreviação de Capitalization Table, né? Ou a estrutura societária de uma startup, seja com os sócios que já estão ali, mas aí vai envolver investidor, stock option, vesting, todo mundo que um dia pode vir a virar sócio. Essa é uma ciência, é uma arte que tem que ser muito bem executada, porque senão pode ou já quebrar a tua empresa ou inviabilizar futuros investimentos. Eu vou te falar que eu não sabia que era a abreviação de Capitalization Table. Eu não tinha a menor ideia. Mas, cara... Então... Conhecimento inútil, mas vamos lá. É porque ninguém fala, né? Capitalization Table. Tipo, é cap table e é isso. Mas, assim, é um recurso que é importante porque é o recurso que vai viabilizar que sua startup ela continue a receber novos aportes. Né? Lembrando que a gente está falando aqui que startup tem que ser VC-backed,
A premissa do VC é você receber dinheiro em troca de participação societária, em troca de equity. Então, por isso que é muito importante você gerir o cap table muito bem. Exatamente. A gente tem que chegar ali numa rodada Série A com 75% de participação na mão dentro da operação. Uhum. Não precisa estar na mão dos founders, pode ser tipo com vesting para investe colaboradores, e tal. né? Tipo, para recompensar colaboradores-chave na tua empresa, né? Porém, tem que estar na operação, 75% num Série A, para após Série A ter pelo menos 50% mais na mão dos fundadores, né? Olhando ali para a motivação da galera que está tocando essa empresa, entendendo que quando a gente está falando de uma empresa nesse nível, o que faz essa empresa dar certo ou dar errado são as pessoas que estão por trás. Claro. Né? Então, beleza, cap table é um recurso que ele é limitado, ele é escasso e que ele precisa ser cuidado. O que acontece quando a gente está olhando para a formação de time e que é importante a gente estar olhando é evasão. A gente acabou de falar de vesting para colaborador, que é, cara, se tem uma pessoa-chave e se essa pessoa sair, você vai tomar uma banda muito grande, cara, faz sentido estar fazendo um plano de stock option aqui dentro da minha empresa para estar recompensando colaboradores e tudo mais. Isso é visto com muitos bons olhos, né? Por todo mundo. Tem até o lance lá do option pool, entre 10% a 20%. Que exatamente. É visto com bons olhos por todo mundo. Né? Cara, se tu tá disponibilizando 20% da tua empresa para as pessoas que são chave na tua empresa, você vai chegar no investidor e ele vai falar, cara, que bom que você fez. Option pool é a parte que você separa dentro da startup, que já fica ali segregado para você fazer stock option vest, ou seja, para você fazer atração e retenção de talentos. De talentos, de advisor, né? Quando você está falando Sim. de conselheiro, pessoas que são especialistas no mercado, que vão abrir portas para você, né? Que trazem uma especialidade que você não tem dentro da tua startup. Né? Inclusive, isso daí foi uma tese que a gente levantou dentro da Coty, que era, cara, vamos sentar numa cadeira de advisor para Venture Capital das nossas startups. Né? Enfim, mega importante. Então, manter pessoas-chave dentro da empresa, né? E elas serem recompensadas, porque assim, são pessoas que estão ajudando a construir o futuro dessa empresa e nada mais certo do que essas pessoas serem recompensadas no sucesso. Nada mais certo. Né? E outra coisa que a gente falou foi treta de sócio. Né? Treta de sócio. Treta de sócio, a famosa treta de sócio. Nem tem. Não, nada. Nada. Que é o seguinte, né? As pessoas que estão ali, elas estão numa promessa de um longo prazo. Perfeito. Porque por mais que quando você está desenhando ali no papel, você vai falar, cara, em 3 anos a gente vai estar voando. E a realidade é que a gente sabe que não. Sim. A gente sabe que, bicho, é maratona. Esse é o mais manjado, né? Vai tocar uma startup, é uma maratona. E assim, é um processo, é uma jornada de 10 anos. A gente fala, bicho, você vai entrar numa startup? Você está pronto para dedicar 10 anos da tua vida para isso aí? Não adianta você falar assim, mas a Loft virou unicórnio em 18 meses, se eu não me engano. 18 meses. Foi a Loft. Ponto fora da curva, outlier, né? Cara, bicho, vai né? estudar então, outras startups. E, cara, qual é o tempo de saída médio? Exatamente. Por mais que esteja diminuindo, né, tempo de saída médio, a gente está tendo muito mais movimentos de aquisição, né, de empresas de tecnologia, até por conta de, cara, bastante capital estrangeiro que está entrando aí. Sim. Quem está comprando startup é startup. Né? É esse movimento. A galera está fazendo captações de séries mais avançadas e estão comprando outras startups. Enfim, jornada de 10 anos. Uhum. O que acontece se você não tem um plano de contingência para caso um desses founders, antes desses 10 anos, ele, cara, fique desmotivado, ele tem uma divergência de visão de para onde está caminhando, né? Cara, qualquer outro problema que esse cara fale, cara, beleza, não faz sentido eu estar nessa jornada mais. Como é que tu vai proteger esse cap table, que é esse recurso escasso que a gente falou? Né? Aí a gente entra para, cara, bicho, vamos ter contratos de proteção, vamos ter contrato de vesting, vamos ter, né, cláusula de saída, vamos ter cliff, né? Opção de compra. Exatamente. Massa. Então, cara, isso é extremamente relevante e extremamente comum as startups não terem. Demais, isso aí eu que o diga. Não, você sabe super. No nosso formulário de inscrição tem um botãozinho lá, existe contrato de vesting entre os founders? As pessoas nem sabem que existe contrato de vesting para founders, elas acham que é só o vesting para colaboradores.
E eu martelo isso em todo mundo. Não, cara, o Vest nasceu um Vest para founder, depois que ele derivou para colaborador. E ele é mais importante para founder do que para colaborador. Muito mais, porque o colaborador vai ter 1%, Exatamente. 0,5%. O teu co-founder vai ter metade da tua empresa. E ele vai explodir tua empresa se isso não der certo. E morre. Morre. Tipo, bicho, acabou, sacou? Tipo, agora você não capta investimento mais. Por quê? Porque você tem que recomprar a participação. Cara, acabou. Investidor não faz cash out. Investidor early stage não faz cash out. Não faz investimento para esse investimento ser para comprar participação. Exatamente. O objetivo do investimento é para ele entrar no caixa da empresa e ele servir para crescer e para executar o plano. Exatamente. Cara, como é que tu divide as fases das startups lá, ideação, validação, descoberta e tal? E quais são as principais dicas e ou erros em cada fase? Cara, beleza. Vamos lá, a gente olha bastante para o Steve Blank, né, como o cara que definiu essas fases. Né? Dependendo do ente que faz essa avaliação, ele vai olhar para esses nomes de maneiras diferentes. Sim. A gente usa o mais parecido com o Steve Blank, por mais que a gente entenda que, cara, a gente tem outras fases. Então a gente olha para 4 fases, né? Existe o Sonho e Realização em 4 Passos, que é o livro do Steve Blank, e ele define 4 fases. A gente trabalha 5, né? A primeira deles é descoberta, que é um momento pré-operacional, validação, você está em operação e está descobrindo o teu encaixe com o produto e mercado, né? Encontrar preço, encontrar canal, encontrar segmento de cliente, né? encontrar modelo de negócio, monetização, isso daí está na validação. Escala, que é, cara, quando você encontrou esse modelo aqui, bicho, a gente sabe que a gente consegue crescer aqui, a gente agora precisa, tipo, dar win, né? A gente precisa, bicho, ganhar market share. Aí a gente fala para market share. A última etapa que o Steve Blank traz é a eficiência, né? Que é, cara, beleza, agora eu preciso consolidar, otimizar processo. A gente, olhando pro conceito que eu mesmo dei, quando eu falo em eficiência, a gente já está falando que, cara, esse daqui já não é startup mais, porque já se tornou status quo, né? Então, perfeito. Assim, beleza, eu nem vou entrar em eficiência, até porque eu não sou a melhor pessoa para falar em eficiência. E a gente traz mais uma etapa que é a ideação, que, assim, da prática ainda não é nenhuma startup, né? É um cara que teve uma ideia. Né? Ele é um cara que teve uma ideia e ainda não se movimentou para validar essa ideia. Então vamos lá. Então ficou ideação, descoberta, validação e escala. Tá. Então vamos lá. Ideação. O cara teve uma ideia. O que ele precisa fazer? Se movimentar. Fazer alguma coisa. Ter ideia enquanto ele está tomando banho, não fazer nada com isso, não serve de nada. Não vale de nada. De zero mesmo. Assim, pode ser, o cara pode achar que a ideia dele vale tipo 100 bilhões de estalecas, mas não vale. Né? A ideia não vale nada, o que vale é a capacidade de executar essa ideia. É aquelas pessoas, eu tive a ideia do Uber 10 anos atrás. Cara, foi mal. Tu não executou, foi mal. Senta lá, Cláudia. Então, é aquilo. Cara, quando tu tem uma ideia, o que tu precisa fazer é começar a validar essa ideia. Você tem 2 maneiras de validar essa ideia. Você pode começar validando o produto ou validando o cliente. Né? Descoberta de produto, descoberta de cliente. Descoberta de produto é mais cara e você vai estar fazendo um investimento maior, né? para tá indo por essa rota. Você pode desenvolvimento de cliente é mais simples e mais barato, e você vai estar validando geralmente hipóteses que são mais críticas. Que é, as pessoas querem e as pessoas pagam. Né? Então, você tem esses 2 caminhos. Se você vai para qualquer um deles, você sai da ideação, você vai para a descoberta. Aqui é a fase do MVP? Descoberta é MVP. Descoberta é MVP. Aí a gente vai, cara, como é que eu começo a encontrar as verdades? Quando eu saio das minhas dúvidas e suposições e começo a ter certezas. Tá. Né? Então, cara, eu acho que as pessoas gostariam de ter uma solução dessa. Né? Beleza, você tem uma suposição, como é que você consegue ter certeza disso? Então você começa a ir para uma jornada, né, dentro da descoberta, que é, bicho, você precisa responder essas perguntas. As pessoas pagariam, as pessoas usariam, as pessoas estão satisfeitas com as soluções atuais? E não adianta você aqui falar assim, não, mas eu fiz assim e funcionou para mim. Tudo bem, você é uma pessoa, não, mas a minha mãe também gostaria de ser assim. Tudo bem, vocês são 2 pessoas da mesma família, do mesmo background. Então, para um analista de dados, isso vale de nada. Não vale de nada. eu tenho uma aula que eu falo assim, bicho, as pessoas falarem que sua ideia é legal tem um valor de 0. De 0. Ainda mais se ela for tua mãe. Né? Ainda mais se ela for tua mãe. Mas ela nem precisa ser. A realidade é que quando você fala, cara, eu tô fazendo um negócio de tecnologia que é disruptivo e blá. Você vai falar com alguém, cara, as pessoas muitas vezes elas estão dentro de um contexto de muita certeza que elas até gostariam de ser, mas elas não têm coragem de ser. Sim, e elas falam, cara, que ideia legal, genial isso daí.
Às vezes é até um cara que tem dinheiro e ele coloca grana, né? O investidor anjo que entra lá atrás é o F do full, né? Aham. Mas as pessoas falarem que tua ideia é legal, isso tem um valor que é muito pequeno. O que tu precisa fazer é, cara, beleza, como é que eu consigo ter provas, né, evidências o suficiente para validar minhas hipóteses? E aí MVP. MVP, né? Existem coisas que a gente pode fazer antes do MVP. Que né? é o quê? É porque eu falo que existem dois tipos de teste que você pode fazer. Você tem teste de oferta e teste de demanda. Tá. Né? Teste de demanda, você vai estar validando o mercado que você está. Tipo, as pessoas querem, as pessoas estão dispostas a pagar. Se eu faço uma propaganda de mentira, né? Quantas pessoas vão levantar a mão e vão preencher um form lá para resolver esse problema da maneira que eu estou querendo resolver? Uhum. Eu já fiz isso. Eu estava fazendo um projeto paralelo, né, de um jogo, e eu falei, cara, as pessoas têm interesse em um jogo desse? Eu fiz uma landing page, paguei ali 50 conto de anúncio para ver quantas pessoas, tipo, cara, querem testar o beta. Aham. Né? E era uma casca, né? Nossa. Para saber quantas pessoas levantaram. E esses e-mails, eles têm muito valor depois, que são pessoas que, cara, já levantaram a mão e falaram, cara, bicho, eu tenho interesse nisso aí. Você vai conversar com essas pessoas depois e elas... Isso aí é uma mina de ouro. Né? Com certeza. São as pessoas que têm o potencial de se tornar seus early adopters. Uhum. Né? Então você primeiro está querendo testar a demanda. Cara, quanto que o mercado quer essa solução que eu tenho? Né? Você pode usar, por exemplo, uma carta de intenção, se você está falando de uma venda complexa. Você pode fazer um financiamento coletivo. Uhum. Né? Hoje a gente está aí tendo um movimento crescente de, cara, projetos que saem do papel, olhando inicialmente, cara, para um financiamento coletivo, onde eu, cara, coloco ali a minha proposta e as pessoas levantam a mão e compram. Aquela linha Kickstarter lá. Exatamente, né? Kickstarter. São possibilidades se você está testando demanda. Uhum. Né? Você pode fazer um teste de oferta, que é um teste de produto. Que é, cara, o quanto que as pessoas estão interessadas em usar esse produto aqui. Aí a gente está falando de MVP. Né? A gente pode fazer um mágico de Oz. O mágico de Oz, que foi o que a gente falou mais cedo, cara, eu coloco uma interface para ele. Essa interface ela é suficiente, as pessoas sabem usar, as pessoas querem usar esse produto dessa forma. É porque o produto é só um como. Né? Como eu resolvo esse problema. Claro. Então, Qual o outro que você tinha falado? Era o teste de fumaça. Teste de fumaça é esse que eu falei antes. Que é você faz uma casca, você vende como se ele existisse, mas na verdade ele não existe. Entendi. Né? E vê quantas pessoas levantam a mão para ter esse interesse. Então, tipo, na descoberta você tem que validar, cara, oferta e demanda. Tipo, a gente tá falando de economia, bem economia tradicional. Cara, como é que tá a oferta, como é que tá a demanda nesse mercado, como é que eu consigo validar, como é que eu consigo ter essas respostas. E a pergunta que a gente faz é, cara, como é que é a maneira mais rápida e mais barata de fazer isso? Sim. Sempre essa é a pergunta. Mais tosca. Bicho, eu consigo testar isso aqui, eu consigo responder essa pergunta mais rápido e mais barato? Aí o negócio é que a maioria dos empreendedores querem, tipo, cara, vou gastar e desenvolver um MVP e as aspas nesse MVP são super relevantes, porque a maioria das pessoas que falam de MVP não estão desenvolvendo MVP. Não, tem gente hoje, empresa hoje, vendendo MVP. Eu faço o seu MVP. Como assim você faz o meu MVP? Tipo, o MVP, por definição, é o empreendedor que tem que fazer. Porque o primeiro MVP que você faz é ser consultivo. Né, bicho? Cara, eu consigo fazer isso aqui sem desenvolver uma linha de código? Se sim, faz. Né? Cara, se tem como intermediar isso, se existe a possibilidade de ser feito de uma maneira consultiva, faça de uma maneira consultiva. E até porque isso daí vai te trazer um aprendizado gigante. A gente fica falando aqui e tal, mas a ideia do MVP é o aprendizado, né? Exatamente. Coletar os feedbacks, começar, como você falou, né? Começar a transformar dúvidas em certezas, transformar hipóteses em certezas. Né? O MVP, função do MVP é você aprender. Você tá investindo dinheiro para desenvolver aquilo, né? Para aprender. Tá investindo dinheiro, investindo tempo, né? Entendendo que tempo é dinheiro, todo tempo que você gasta ali para produzir esse MVP, você está gastando dinheiro para aprender. Cara, se você faz um negócio que você vai ter que jogar ele todo no lixo depois, né? Esse MVP, essa estrutura de MVP, cara, ela não serve para nada depois que eu provei isso. Beleza, se você aprendeu, ele serviu a função dele, né? MVP não serve para escala. Essa não é a função do MVP. Isso, perfeito. Legal, então aí a gente sai aqui da descoberta e vamos para a validação. É importante definir qual é o momento de sair da descoberta para entrar na validação. Qual é esse marco aí? Cliente, faturamento e produto. Você tem cliente, você tem faturamento, você tem produto. Você está validando agora o teu encaixe com o produto com o mercado. Né? Tá. Aí, o Product Market Fit. O famoso PMF. PMF. Né?
Cara, quando você está nessa fase, o que você tem que fazer? Gastar o mínimo possível para validar canal. Canal de aquisição de canal cliente. de aquisição, né? Geralmente o que eu falo é o teu produto ele é eliminatório, tua parte comercial de aquisição ela é classificatória, né? Bicho, é Pareto aqui. Você tem que desenvolver o teu produto até ele ter 80% das funcionalidades que ele precisa ter, e isso vai te custar 20% do esforço. Quando você tem esse produto que ele vai resolver a maior parte do teu cliente, cara, tira o pé do teu produto, agora teu objetivo é validar mercado. Aquisição, preço, canal, previsibilidade. Previsibilidade é a palavra-chave. Assim. O teu produto já está bom o suficiente. Ele não está perfeito, mas ele está bom o suficiente para essa fase. Exatamente. Aí você quer descobrir, cara, qual é o meu perfil de cliente ideal? Qual é o meu canal que eu consigo ter uma previsibilidade de aquisição? Né? Como é que é o meu processo comercial? Como é que é o meu discurso de venda? Né? Qual é o tamanho desse mercado? Desse mercado potencial. Cara, beleza, que esse mercado potencial ele não seja grande o bastante para você ser a startup de 100 milhões. Né? Cara, quais são os mercados anexos? Como é que vai ser meu roadmap de aquisição de cliente? Né? As pessoas apresentam roadmap de desenvolvimento de produto, mas cadê o roadmap de desenvolvimento de cliente? Boa, né? Boa. Aí mais uma dica para pitch, né? Sim. Cara, tu trazer certeza do teu plano. Cara, eu tava conversando com uma startup ontem que, cara, achei muito, muito maneiro o caminho de desenvolvimento de cliente deles. O fundador, ele era especialista na área de usinas de cana-de-açúcar. Eles desenvolveram uma plataforma de mapeamento geoespacial, né? E eles criaram um índice lá onde tipo, eles simplificam essa análise de dados. E eles começaram vendendo essa solução para usinas de cana-de-açúcar. Cara, beleza, a gente vai trabalhar com as usinas de cana-de-açúcar, vamos vender para essa galera, vamos fazer um produto para usina de cana-de-açúcar. Ele serve só para usina de cana-de-açúcar? Não, mas a gente vai especializar ele agora. Isso. E depois que, cara, beleza, a gente agora está vendendo para usina de cana-de-açúcar, a gente já sabe vender para essa galera. Cara, tem algum outro mercado anexo que a gente pode vender? Já tem um puta de um aprendizado, já tem até caixa às vezes agora. Sim, né? Aí, cara, eles foram para pro florestal, para galera que planta eucalipto. E ele falou, bicho, a primeira venda que a gente fez, a gente ia lá, tipo, não sei o que lá, cana. Ele vendeu pra galera do florestal. Boa. Então é aquilo, entender qual é esse perfil de cliente e se especializar nele. Massa. Uma curiosidade, o que é métrica pirata? Cara, métricas piratas. eu adoro isso. Cara, métricas piratas é um framework analítico, né? Para você conseguir mensurar a jornada do teu cliente dentro do teu produto. Então, são 5 métricas, né? São 5 etapas e você vai ter uma ou algumas métricas para validar e você vai estar querendo enxergar como é que estão a conversão de uma etapa para outra, para você entender, cara, onde é que está o teu problema dentro da jornada do teu cliente, dentro do teu produto, dentro da tua empresa. Né? Então, as métricas piratas foram desenvolvidas pelo Dave McClure, que era da Five, né, da 500 Startups, e elas são piratas por conta do acrônimo, né, que é a ARRR, que é o AR dos piratas. Então O povo é criativo. Não, demais. Mas eles são 5 etapas, né? O primeiro A é aquisição, então quantas pessoas você está trazendo para dentro da tua startup, quantos novos clientes. Ativação, quantas pessoas estão recebendo o valor que você se propõe a entregar. Isso daqui é um ponto onde a galera, tipo, pena pra burro, né? Tipo, bicho, não é só vender, essa galera precisa receber valor. Ou então, não, o cara se cadastrou. Não vale de nada. Aí vem retenção, que é quantas pessoas estão usando isso recorrentemente, né? Cara, qual é o teu fluxo? É um fluxo semanal? Quantas pessoas estão voltando toda semana? É um fluxo mensal? Quantas pessoas estão voltando todos os meses? Que tem a ver com churn, né? Que a gente tem falou. A ver com churn. É um fluxo diário, por exemplo, o WhatsApp, a métrica de retenção deles é usuário diário. Ele espera que a pessoa volte todos os dias. Né? Aquisição, ativação, retenção, aí vem receita, né? Então qual é o teu ticket, como é que está sendo a capitalização do teu produto. E o último R, o último do funil pirata, métricas piratas tradicionais, é a recomendação. Né? Quantas pessoas que estão usando esse teu produto estão indicando para outras pessoas. Né? Que é uma ótima métrica, né? Porque ela retroalimenta, né? Ela serve tanto como um novo canal de aquisição, né? Que são teus clientes atuais.
Aí tem uma galera que veio depois que colocou um novo R, que é o Ressurreição. Né? Que é como você pega os seus churns e transforma eles em clientes de novo. Entendi. Mas é menos utilizado, inclusive eu nem recomendo para todo mundo, tipo, cara, vou olhar aqui para Ressurreição. Né? Tem 5 outras ali para você olhar. Que são mais relevantes. E elas são lineares, né? Se você está tendo um problema em aquisição, você provavelmente deveria estar resolvendo a aquisição antes de olhar para qualquer parte do funil. Tem tipo uma ordem mesmo. Exatamente. De importância. Aí, cara, beleza. Se o meu problema não está sendo em aquisição, está sendo em ativação, resolve a ativação antes de resolver receita. Sensacional essa métrica. Né? Antes de resolver receita, antes de resolver recomendação, porque se você resolve esse gargalo no funil agora, cara, você vai ter você vai ver depois onde está sendo o problema do teu funil. Porque, cara, se tu está tendo um problema em aquisição e está querendo resolver recomendação, cara, possivelmente teu problema não é recomendação. Você vai descobrir depois que você abrir teu funil lá em cima. Cara, assim, eu acho que eu duvido que quem está assistindo não tenha aprendido pelo menos uma coisa aqui nesse papo. Tá sensacional. Vou fazer essa pausa aqui para pedir para você comentar e curtir, porque eu tô aprendendo coisa pra caramba aqui que eu já tinha visto, tipo, métrica pirata, sabia mais ou menos o que era e tal, mas comenta aí o que você aprendeu, o que você tá achando do papo com o Rony. Ainda não terminou, tá quase, porque tá muito rico o conteúdo, mas aproveita aí para comentar, dizer o que você tá achando e o que você aprendeu. Terminamos validação? Terminamos validação. Escala, a gente vai olhar para otimização de canal. E muitas vezes para um momento que é o saltar o abismo, né? Que tem até o livro, né? O Cross the Chasm. Porque assim, a gente está falando aqui de, cara, encontrar teu perfil de cliente ideal. Né? De bicho, aqui são a galera que está disposta a correr mais risco, que sofre dessa dor, né? Com mais intensidade. E agora a gente vai olhar para cruzar o abismo, que é sair dos early adopters para ir para a maioria. Né? Que é a galera que é mais cabeça quadrada, que é mais tradicional, que está menos disposto a correr o risco. E geralmente quando a gente entra nessa parte de cruzar o abismo, que é onde a gente vai ganhar tipo o maior market share, né? Que a gente dentro da curva normal ali, você está indo para a montanha. Agora né? Você está saindo ali do comecinho daqueles early adopters, agora você vai para o grosso do seu mercado. Você vai para o grosso, você vai querer pegar o Uber, quando pega as tias ali, que, cara, vai começar a vender. Quando a tia do Zap tá usando o Uber, tá usando sua solução, esse é o momento. É isso, assim, olhando o Uber como claro. um exemplo fácil de explicar. Sim. Né? Mas assim, a gente sempre tem as maiorias que são a galera que é mais resistente à mudança. E aqui cara, bicho, muda discurso, às vezes muda canal, muda a tua parte comercial, né? Você vai entrar para massividade, né? Agora você precisa afinar seus processos comerciais, né? Ter um produto que ele é mais estável, né? Porque é uma galera que está menos propensa a risco. Então, aqui é afinar. Um back-office, um atendimento ao cliente, né? Isso, e assim... Tudo já fazendo ajuste fino ali. E a parte do teu marketing e vendas, aqui, bicho, você está olhando ali para otimização, né? Você está olhando ali para os experimentos que você rodou na validação. Aqui, cara, você vai pegar os canais que você tem que já estão em produção, né? Que já são os que você tem previsibilidade. Como um vegetariano, eu estava falando com o Gui da Atração Online, né? Que é parceiraço nosso. Ele usa essa analogia, ela é muito boa, que é, você já tem uma máquina que você coloca porco e sai linguiça. Né? Boa. E ele foi vegano por 20 anos de idade, 20 anos, eu sou vegetariano e uso essa analogia. Mas ela é boa, ela é uma boa analogia, mas ela precisa de uma analogia melhor. Então você já tem uma máquina previsível. Aqui você vai, tipo, bicho, como é que eu consigo trazer massividade? Qual é o topo desse canal? Bicho, vou colocar grana para saber até onde vai. Aqui é a hora que eu viro pro investidor e falo assim, a cada R$1 que eu coloco, volta 5. Né? Assim, um exemplo aleatório. Você já pode falar isso na validação. Porque você já tem um canal ali que, cara, te mostram sinais positivos. Aqui você, empreendedor, precisa ter muita certeza desses canais. Entendi. Né? E aqui fazendo conexão com as rodadas de investimento, aqui é a hora da Série A? Cara, aqui... Hoje a gente tem Série A acontecendo na validação. Pois é.
tem uma conexão direta na pedra, a validação, eu estou no pré-seed e tal, ou tinha, mas isso é fluido? Cara, existe, em termos gerais, beleza? Em termos gerais, existe uma relação. Né? Geralmente está falando de rodada não precificada, né? Que é o pré-seed, seed, bridge ali, as rodadas pré-série. É isso. Né? Elas tendem a ser não precificadas. Exatamente. Elas geralmente acontecem na validação. Tá? Né? Então, todas elas na validação. E quando a gente está falando de, cara, beleza, agora eu tenho mais previsibilidade, agora eu estou em escala, aqui a gente está falando de rodada precificada. Então, descoberta e escala, rodada precificada, que são as séries com letrinhas, a sopa de letrinhas. É isso? Descoberta não, na escala, né? A escala. Escala e eficiência. A gente está falando de rodada. Que você falou... Não, validação e escala. Ou validação e escala, talvez no final da validação a gente já consiga fazer um série A. Porém, ainda assim, é ponto fora da curva. Tipo, rodada seriada acontece na escala. Por quê? Porque a gente já tem faturamento que faz sentido, que a gente já consegue defender. O ponto de uma rodada precificada é que você já consegue fazer cálculo de valuation. Sim. Né? Então, a previsibilidade, você falou várias vezes aqui, ela já está mais assertiva. Exatamente. Assim, né? Você já tem um crescimento que ele é previsível. Você já tem métrica para comprovar a sua previsibilidade. Exatamente. Né? E na validação a gente ainda tem muita incerteza, a gente está descobrindo. A gente está descobrindo essas métricas. Nossa. Cara, que papo sensacional. Show de bola. Eu tô aqui, eu vou precisar rever, anotar, porque sensacional demais, bicho. Brigadão. Não terminamos ainda. Vamos nessa. Tá? Mas estamos quase, eu já agradeço. Vamos para a parte clichê do podcast. Como é que você define ser head de aceleração? O que é isso? O que isso representa para ti? Como que é isso na tua vida? Cara, ser head de aceleração. Tipo, head de aceleração, para mim, ele vem combinando duas profissões, entre aspas, né? Duas tarefas. Uma delas é ser analista de investimentos. Você consegue tipo, olhar para uma startup e enxergar aquilo como oportunidade. Né? E olhar ali, cara, beleza, como boa parte disso que a gente falou, que é entender oportunidade e entender capacidade de execução como uma análise de investimento, olhando aquilo ali para as pessoas, entendendo isso como um ativo. Cara, isso daqui faz sentido para a gente estar trabalhando? Ou qual é o potencial disso daqui? Né? Essa daí é uma das partes de ser um head de aceleração, ser um analista de investimento. Você precisa saber olhar aquilo ali numa lente do Venture Capital. Sim. Né? Até porque a missão da Coty, que eu acho muito bacana, é entregar isso para essa startup bem preparada para um investidor. Né? Exatamente. A gente faz isso junto com a startup. Pega ali e vamos fazer um roadmap de captação, que quase ninguém sabe fazer. Isso. Essa é a realidade. E a segunda principal função eu chamo de design estratégico. Que é, cara, é a capacidade da pessoa que está por trás, né, de um agente de aceleração, né, de conseguir olhar para essa startup e enxergar ponto de melhoria. Né? Bicho, onde você pode melhorar? Onde é que estão teus gargalos? Onde estão sendo as coisas que estão te impedindo de crescer? E como resolver isso? Né? Conseguir trazer isso para o founder, trazer essa visibilidade para o founder e apoiar ele a encontrar as maneiras de resolver. Show. Né? Porque é aquilo, apoiar as pessoas a enxergarem, a conseguirem executar o potencial que elas têm. Aí vem também tipo, com experiência, né? Existem as experiências do design em si, que elas ajudam muito a você ter essa visão de problema-solução. Né? E existe a visão do empreendedor, que, cara, você já viveu desses problemas e você consegue tipo, compartilhar a experiência. Né? E existe do que para mim é uma das maiores riquezas da cotidiano é a visão tipo, de massa e o ganho de escala, porque assim, a gente hoje tem 60 startups no portfólio. Foram quantas analisadas? Cara, porra, Salom, sei lá, 5 mil, 3 mil, a gente já até perdeu a conta, assim, de análise, cara, muita. Isso é muito aprendizado, muito aprendizado. Muito, eu conversar com uma porção de gente, apoiar muita gente, né? Sem falar, são 70 startups que já foram investidas, sem contar todas as outras que a gente apoiou, né? Que são spin-off de empresa corporate, sem contar seja propulsão, né?
show demais. Cara, assim, eu fiz a conta, né? Tipo assim, eu tô... Claro que tu fez a conta, óbvio que tu fez a conta. O cara dos números e das métricas. Cara, a última vez que eu analisei a quantidade de startup que eu, Rony, já apoiei desde que eu entrei na Cotidiano, foram 70. Tipo, que eu apoiei diretamente. Isso em quantos anos? 3 anos? Menos de 3. Menos de 3 anos. Menos de 3. Cara, é muito aprendizado. É muito aprendizado. E... Que se reflete nesse papo aqui, velho. Exatamente. E e assim, as pessoas têm problemas que são comuns. Sim. Né? E que, cara... E outra grandeza, né, de estar dentro de um ecossistema é que, cara, você tem outras pessoas para trocar ideia. E o ecossistema da Cuti é fera demais. Pô, é muito maneiro. Né? Eu falo que uma das maiores vantagens que a Cuti trouxe para minha vida pessoal foi ter uma pessoa que entende de algum tema em alto nível para conversar. E que tá um WhatsApp de distância para falar. Perfeito. E tá super disponível lá. Exatamente. Cara, momento fuck up. Vamos para o momento fuck up aqui com o Rony. Qual o maior erro que você cometeu assim nessa tua trajetória? Ou não precisa ser o maior, mas assim, o que te trouxe o maior aprendizado, que seja compartilhável, que a gente possa falar aí pra galera, tipo, galera, não cometa isso que eu cometi e o aprendizado foi esse. Cara, o maior fuck up é fazer tipo, qualquer coisa longe do teu cliente, né? E aí eu digo caso meu rango, caso Cotidiano, agora que é, cara, a partir do momento que você está olhando para um produto e você deixa de olhar para o teu cliente como uma pessoa que tem necessidades e que precisam resolver um problema e a tua função como empreendedor, como gerente de produto, como pessoa que está por trás de uma frente é resolver o problema de alguém. Sempre resolver um problema de alguém. Né? Isso é aquilo que fala assim, não se apaixone pela solução, se apaixone pela dor, né? Cara, é isso também, mas é mais, eu diria que é mais do que isso. Seja focado nas pessoas, bicho. O teu faturamento, o resultado da tua empresa, ele é consequência, sabe? E ele é sempre consequência. Massa. Tipo, se você tem uma empresa e você consegue ganhar dinheiro com essa empresa, isso é consequência de você estar melhorando a vida das pessoas. Né? Show. E quando eu falei lá do churn de 8%, isso estava. Por que isso aconteceu? Bicho, porque a gente tinha foco comercial e vender. Né? Aí eu lembro, primeira vez que eu conheci o Henricão, foi um dia a gente estava almoçando e ele falou pro meu sócio, cara, toda vez que você vender para um cliente errado, você está matando lentamente a tua empresa. E você diria mais, você está deixando de vender para o cliente certo também. Você está deixando de vender para o cliente certo, você está deixando de aprender, você está especializando. Então, assim, a gente vendeu muito para cliente errado. Quando eu falei lá daquela matriz 2x2, né, que a gente fez a segmentação, a gente descobriu que, cara, quase um terço da nossa base de cliente era cliente errado. Que ia virar churn, que a gente não estava entregando valor e isso daí te consome como pessoa. Usando lá o framework da métrica pirata, você estava na aquisição indo bem, a retenção estava indo mal, aí você, tem alguma coisa errada aqui, você já consegue identificar esse erro rápido. Exatamente, assim, a gente trabalha 2 métricas principais. Né? Hoje, tipo, dentro da Cotidiano e a gente tenta replicar isso para as startups, que é métrica de sucesso e métrica de resultado. Métrica de sucesso está relacionado com o sucesso do cliente. Como é que você, olhando para a tua entrega, você consegue mensurar o teu sucesso do cliente? Cara, toda vez que teu cliente recebeu o teu valor, se você tivesse um clickerzinho lá, esse cara recebeu um valor. Você devia estar mensurando isso. Legal. Né? E o teu resultado, ele tem que estar refletindo esse sucesso. Né? Porque, cara, querendo ou não, é importante a gente mensurar a grana. Claro. É importante a gente mensurar, cara, a tua receita recorrente mensal. Mas se a gente está olhando só para a receita recorrente mensal, a gente ganha muita miopia. A gente fica cego para coisas que são extremamente importantes e que são bombas que vão explodir na tua cara. Em algum momento vamos explodir. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Boa. Né? E assim, o ponto foi, cara, bicho, essa época que a gente teve esse churn de 8% aí, era duro, viu? Te falar, era duro. E ter que mandar... Mas, Rony, tu sabia que tinha um churn de 8%. E as pessoas que não conseguem nem identificar isso, que não estão nem olhando para essa métrica. Cara, bicho, dói no bolso. Dói no bolso. É a caixa d'água vazando, né? Velho, demais. Cara,
Momento agora em que eu faço o pedido do livro, agora você vai perder ponto, porque eu já estou sabendo que você não trouxe um livro. Mas eu não trouxe... Existe uma razão para não ter trago. Vamos ver se eu vou aceitar essa razão. O ponto do livro, né, e é um livro que eu estou recomendando bastante aqui, recomendando para as startups, né? É um livro que fala bastante sobre o que a gente conversou agora, que está relacionado com solução atual, nova solução, percepção de concorrência, né? Eu gosto de trazer a lógica da percepção de concorrência porque o nutricionista é concorrente do McDonald's, né? E a maioria das pessoas não enxerga desse jeito. E o cara quando vem obcecado pela ideia, que ele tá apaixonado pela ideia, a primeira coisa, eu não tenho concorrente. Eu não tenho concorrente. Tipo assim, bicho, se tu não tem concorrente, provavelmente tu não tem nem mercado. Né? Mas você tem concorrente. Você que não identificou. Exatamente, assim, cara, beleza, você não tem uma pessoa que está entregando a mesma solução que você está entregando da mesma forma que você está entregando. Cara, provavelmente se você é uma startup, você está nesse escopo, né? De não ter um concorrente direto, ou ter pouquíssimos concorrentes diretos. Sim. Né? Porém, você provavelmente tem concorrente, seja um concorrente direto ou um concorrente secundário. Né? Então, esse livro é um livro que fala bastante sobre isso e fala sobre isso de vender para mudança. De, cara, sair de uma solução atual para ir para uma solução nova. E esse é um livro que ele não tem uma versão física. Eu vou checar se ele não tem versão física. Ele não tem versão física. Pelo menos não tem para vender aqui no Brasil. Massa. Qual é o nome do livro? O nome do livro é... Aí veio um problema, porque ele só tem em inglês. Ele é do Alan Clement, né, que ele escreve bastante sobre Job to be Done. E o nome do livro é When Coffee and Kale Compete. Né? Eu vou mandar o nome certinho, né, que ele fala justamente sobre isso, né, quando o café e o aipo competem. E ele vai trazer essa percepção de concorrência, essa percepção de soluções, sobre forças do progresso. Genial. Que é uma coisa que eu acho genial, assim, você entender as forças do progresso, que é o que segura teu cliente para trás, o que puxa teu cliente para ir para tua solução, e o teu objetivo é entender isso, inclusive alguns aspectos comportamentais, como inércia e ansiedade, né? Sensacional. Fiquei com vontade de ler. Pena que eu não ganhei o livro, mas eu fiquei com vontade de ler. Não, eu vou te mandar um PDF. Ele é de graça e o mais legal... Ele é free? Ele é free. Show de bola. Então eu acabei de ganhar o livro. Deve tá chegando no meu WhatsApp aí em algum momento. Ele é free. Cara, que papo sensacional, de verdade, brigadão, de coração, foi muito bom. Eu quero assistir, tô doido para assistir de verdade, porque aqui, né, tipo, não dá para absorver tudo e tu passou muita coisa. É um podcast que eu vou recomendar para os meus clientes que chegam até mim na fase ali de ideação e validação, falam assim, cara, assiste isso aqui, né, porque aqui é um suco, apesar de acho que estamos indo para quase 2 horas aí, 1h30. Ele é um resumo de muita coisa, né? Apesar de ter sido extenso, ele é um resumo. Se a gente deixasse aqui, falava mais umas 4 horas. A gente marca outros, não tem problema. Mas assim, quem está começando, quem quer entrar nesse ecossistema, quem quer principalmente ter uma startup, cara, assiste isso aqui, não é no 2x não, é no 0,5. Anotando, voltando, de verdade, todos assim, porque muito sensacional. E aí, galera, vamos curtir o vídeo, vamos compartilhar para aquele seu amigo, aquele seu primo, aquele seu familiar que quer ter uma startup, que quer aprender mais sobre startup. Esse vídeo aqui, esse podcast está essencial. Agradeço também, além do Rony, nossos apoiadores, Miquiles Tavares Advocacia Empresarial e a Cotidiano. Rony Boy, brigadão. Saulão, prazer. Tuas palavras finais aí, mas fiquei super feliz, obrigado por ter vindo e que conteúdo fera. Você falou que vai assistir, eu até tava falando antes que, cara, eu não consigo me assistir, então não assistirei, vocês me digam depois se ficou bom. Vale a pena. Eu já venci no começo eu não me assistia também, eu evito, mas esse aqui eu vou assistir. Não, me dá uma dorzinha no coração me assistir assim. Dá, mas é custo-benefício, a dorzinha no coração vai ser menor do que o conteúdo que eu vou aprender assistindo. Palavras finais, se assistam, tipo, se você for um empreendedor e você faz um pitch, faça seu pitch grátis. E Boa. Se assista, você vai conseguir enxergar vícios de linguagem, você vai enxergar pontos de melhoria. Isso daí é uma coisa que é mega relevante, tipo, se assistir de fato. Palavras finais cara, quer entender um pouquinho da visão da Cotidiano, entra lá no site da Coti, né? Você vai ter bastante informação sobre o que a gente faz, né? Se tiver interesse e você tiver uma startup, um projeto que está começando, preenche um dos nossos forms, pode ser o form do Camp, que é o nosso programa de aceleração, do Propulsão. A gente sempre entrega um diagnóstico,
né? Para todas as startups que se Com inscrevem. base em quantos itens de análise? 116, mais a parte que é mais subjetiva ali, então a gente sempre Esse faz uma diagnóstico vale ouro. Na minha opinião, eu lá dentro da Cotina eu falo que vocês precisam cobrar por esse diagnóstico, ele vale ouro, mas eles fazem de graça, então aproveita, que eu não sei até quando. A gente tá com bastante parceria aí com a galera principalmente do governo, tá usando, a galera do mapa tá usando o nosso diagnóstico, tá sendo bem massa. Mas a gente dá feedback para todas as pessoas que se inscrevem, né? Dá um diagnóstico ali a respeito de fase, essas fases que a gente falou, a gente manda nesse diagnóstico e a gente muitas vezes conversa com essas startups, entendendo tipo, o momento, entendendo se existe interesse inclusive da Cotidiano de trabalhar com esses fundadores, e pode ser que faça sentido, cara, tá participando do Propulsão, tá participando do Camp, né? E, pô, vai ser um prazer. É só colocar lá que conheceu a gente no podcast do Salão, o Show. Doutor Startup Cast. E a gente nem falou todo esse conhecimento aplicado a corporações, né? Não. Mas, cara, podemos falar agora, trazer o Henricão para falar Trazer o Henricão para falar. Fechado, então. Galera, brigadão demais aí pela audiência de vocês. Vamos ajudar o canal, curtir, compartilhar. Doutor Startup Cast. Até a próxima. Rony, brigadão. Valeu, turma. Valeu, galera. Abraço.